Fala, galera! Graça e paz, Desirê Souza aqui. Estamos começando o primeiro episódio do Crescer Podcast. Tem uma galera aqui com a gente no estúdio, então a gente vai fazer o quê? Palmas, festas, né? Uhul! É isso aí, e você vai ficar ligado aqui, se inscrever no canal da Igreja Crescer em Cristo, porque esse podcast ele vai ao ar toda quarta-feira com convidados excelentes. A gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai se edificar através da palavra de Deus e de testemunhos edificantes, de vidas reais, tá? E hoje, nada mais, nada menos, quem que vai inaugurar esse podcast? Quem que é o convidado? É o nosso pastor, Renan Chaves, que tá aqui com a gente Tem já. palmas, não tem? Tem palmas! Palmas também? Eu tô gostando. Fabiano, tem como botar aquele solzinho aí? Torcida. Flamengo ou Vasco? Vasco. A Vasco. Davi falou que é Flamengo. Davi mas falou, vou doutriná-lo. Eu achei que a família tinha mudado de time. Não. Se vou colocar de castigo, tira a herança dele, mas tem que terminar Vasco. Pastor, é um prazer receber o senhor aqui, tá? Muito obrigado. A gente tá nesse primeiro episódio aí, não podia deixar de ser, porque tem muita coisa que a gente quer saber do senhor. E para começar, agradecendo mesmo, tá? Por estar aqui, seu tempo. E começa falando aí pra gente como tudo começou, como que o Renan, assim, recebeu um chamado de Deus. Conta sobre a Igreja Crescer, eu quero saber tudo. Pode contar tudo aqui. O que o senhor não contou nos outros podcasts, o senhor vai ter que contar aqui, porque aqui é em casa, hein? Vamos pra cima. Primeiro, eu quero agradecer, né, a Desirê Souza, os pastores dessa igreja, por ter me recebido, tá bom? Esse casal de pastores maravilhosos aqui da igreja, que Deus abençoe vocês, pastores. Quem são? Hã? Quem são Pastor mesmo? Renan, pastora Ellen, tá? Obrigado Sim. por essa oportunidade. Eu quero agradecer, principalmente a você. Não sei se vocês sabem, mas a Desirê, ela passou por um momento difícil. Verdade. Esse podcast já deveria ter começado e nós esperamos esse momento. Ela ainda não está recuperada, ela está se recuperando, mas nós, como igreja, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, porque você é uma mulher Amém. extraordinária, né? Nós, como igreja, somos apaixonados por você e nós sabemos o potencial que você tem. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Ai, Bom, vou pra mim é um chorar. privilégio ter você aqui. Também quase vou chorar, senão qualquer coisa corta. Corta! Obrigada. Mas fala, pastor, Ah. hoje é o senhor, hoje o senhor é o foco. E aí, como é que começou tudo isso, esse chamado em Deus, identificar esse propósito? Desde criança, sonhava em ser pastor? Conta pra gente. Então, na verdade, eu morava em frente à Igreja Batista de Saracuruna, né, onde moro. Na verdade, moro até hoje. Se alguém quiser me dar uma casa em Jardim Primavera, Ó aí, Deus ó. tocar no seu coração, por favor, né, deixa Deus te usar. Deixa. Estamos buscando isso aí. E aí, eu fui convidado para jogar bola. Acho que todo menino gosta de jogar bola. Tá aqui Filipão aqui, joga bola comigo aqui, jogamos futebol. Fabiano é o único cara que eu conheço que não joga bola. Ele tudo que tem de bola, ele é ruim. Aí, me convidaram para futebol. Eu lembro que eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Um vizinho de frente, que ele era filho da zeladora. O nome dele era Rodrigo. Ele me convidou, toda criança mesmo, gosta de futebol. E ele me levou num campinho de futebol, onde era a casa pastoral dessa igreja. E lá, com todo carinho, eles com muito cuidado, os líderes, de pouquinho em pouquinho, me convidaram para ir à igreja. E assim eu fui num culto chamado Segunda com Deus, que era o culto bombástico da época, né? Bombava, lotado de jovens, muito cheio. E aos 8 anos de idade eu fui à frente. Com isso, minha família também foi, né? E aí, com o tempo, nós fomos ali caminhando. Meus pais, de fato, se transformaram e começaram a se dedicar para as coisas de Deus. Meu pai começou a ler muito a Bíblia, meu pai ficou apaixonado pela palavra de Deus, e de fato Deus transformou a vida do meu pai assim muito rápido. E aí, criança normalmente não tá ligada muito a nisso, né? Mas meu pai me forçava. Falava, você vai para a escola bíblica dominical. Eu falei, poxa, pai, não. Meu pai só olhava para mim e só ameaçava. Eu morava em frente à igreja, não tinha desculpa. Não tinha. Meu pai acordava meu irmão e eu, e falava, ó, vocês têm tanto tempo para chegar na igreja. Se vocês não chegarem, vocês vão se ver. E aí, nós íamos com o medo do meu pai, né? E eu me lembro que teve uma época que meu irmão não foi. Meu pai, meu pai tinha um bigodão, ele passava em frente a cada classe olhando para ver se nós estávamos. E aí, na classe do meu irmão, que é mais novo,
passou e o Rony não estava. Meu pai foi correndo em casa, encontrou o Rony dormindo, pegou um balde d'água, Meu Deus! jogou um balde d'água, vai pra igreja agora, corre! E assim nós fomos criados, a princípio a força, Sim. mas que nos tornou apaixonados pela palavra de Deus. E aí, com 15 anos de idade, ali mesmo na Igreja Batista de Saracuruna, foi feito um apelo, uma palavra que foi direcionada ao Ministério Pastoral. E eu me lembro que eu fui à frente, não de forma emocional, mas muita convicção daquilo que eu estava sentindo no momento. E aí é uma das coisas que muitas pessoas me perguntam, Renan, o conhecimento que você adquiriu foi no seminário teológico? Uhum. Eu falo, não. O que mais me encheu da palavra foi o período que eu tirei dentro da minha casa. Eu me lembro que, desde aquela decisão, eu resolvi entrar dentro do meu quarto, e ali no meu quarto eu tinha mais do que um devocional. Porque eu não só orava, eu pegava a Bíblia e só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Eu só saía, às vezes, para comer algumas coisas e para fazer necessidades. Né? Isso com Necessidade quantos básica. anos? Em torno de 15, 16, 15 anos. 15 Adolescência, anos. né? Porque 16 eu já entrei pro seminário. Então, desse período de 15 anos até 16, eu comecei a ler muito a Bíblia, ler muito, 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 muito mesmo. E eu só ia também para as coisas, atividades da igreja. Então, eu me dediquei para o Senhor. E aí muitas pessoas até me perguntam isso, e até me perguntaram hoje, como que eu faço para eu mergulhar em Deus? Mergulhar em Deus, você não precisa de mistérios. Você não necessita de monte, eu não estou falando ser contra. Sim. Eu estou falando que não há necessidade de você ir para lugares onde Deus se manifesta. Não, você não precisa. Você só precisa ter um relacionamento profundo com Deus. E se relacionar profundamente com Deus, você pode fazer em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar que você estiver, e o próprio Jesus vai nos ensinar isso, né? Senhor, nos ensina a orar. Tranquilo. Antes de ensinar a orar, eu vou te ensinar o segredo. Fecha teu quarto. Uhum. Entra no teu quarto, fecha a porta. E aí sim você vai orar. Então, Jesus estava falando assim, ó, vai para um local onde você e Deus se encontram. Então, eu já deixo já aqui para todos que estão nos ouvindo que você não precisa de um local específico. Estou dizendo, né? Não existe um local onde Deus se manifesta especificamente, não. Aonde você escolher. Tem donas de casa que talvez estão ouvindo a gente agora e estão fazendo a sua janta e Deus está se manifestando a elas. Sim. Né? E nós vemos muito isso nas donas de casa. Exatamente. É aquela mulher fazendo feijão e andando no mistério. É isso aí. Lavando o banheiro. Tem gente lavando o banheiro. Então, eu entrei no quarto e eu, de fato, comecei a comer a palavra de Deus. Comecei a comer mesmo, comer. E aquilo cada vez mais me dava mais fome de Deus. E eu queria cada vez mais conhecer. Naquela época não tinha internet. Não tinha. Então eu precisava pegar a Bíblia de estudo do meu pai eu pegava. Eu comecei a pedir meu pai para me ajudar a adquirir algumas coisas. Eu era adolescente. E meu pai comprou mais uma Bíblia de estudo para mim. Eu me lembro, uma Bíblia Genebra. E eu ficava na Thompson e na Genebra olhando as concordâncias e via os versículos que eles falavam de concordância. Eu ia lá e começava a comer. Eu lia a Bíblia de forma com muita fome. Uhum. E aí, logo em seguida, veio a oportunidade de ir para o seminário. Eu terminei o estudo bem cedo. Aos 14 anos já tinha terminado o segundo grau. Entrei de novo para o segundo grau. E aos 16 anos eu já estava terminando. E eu me apresentei ao pastor da igreja, o pastor Claudemir Faria, e solicitei se a igreja poderia me enviar ao seminário. E eu falo muito da Igreja Batista porque eu tenho um carinho muito grande por ela. Né? Carinho e gratidão. Eu acho que uma das coisas mais nobres do ser humano é ser grato. Eu vejo pessoas que fecham algumas portas e depois falam mal, esquecem tudo o que aconteceu atrás de uma história. Então, hoje eu não estou nessa porta, mas eu não posso deixar de agradecer, não posso deixar de mencionar todo o amor daquela igreja. Esses dias eu estive na posse do pastor agora atual, o pastor Ricardo, inclusive nós fomos criados juntos, estive lá. E os membros me receberam com muita alegria, muito carinho, muito amor. E aí eu me lembro que aos 16 anos eu fui, bati na porta do pastor e falei, pastor, eu gostaria de ir no seminário. Eu gostaria, se a igreja puder me enviar. E essa igreja, ela tinha o costume de enviar membros para o seminário. Mas digo, enviar não é só indicar. Eles custeavam. Investiam, né? Investimento. E todo ano eles investiam de 3 a 6 pessoas por ano. Uau! E eu me lembro que, normalmente, o corpo diaconal da Igreja Batista sempre é como se fosse, em parte, em algumas igrejas, é oposição. Ah, é? Né? Porque a Igreja Batista, ela é feita... Ela é uma igreja democrática, onde as pessoas votam
Pra decidir tudo. Desde pintar. Vamos criar um podcast. Não, tem que votar primeiro. Ah, é? É. Tem que votar primeiro, né? E eu não tô falando no sentido de crítica. Sim, sim. É o estilo dela, né? A cultura. É a cultura dela. E o pastor falou, eu preciso perguntar ao corpo diaconal. E o corpo diaconal fez uma entrevista comigo. E algumas pessoas falaram assim, Renan, se um adolescente não vão liberar, não. Com certeza não. Eu me lembro que depois da entrevista, eles falaram assim, Renan, ainda, até o momento nunca tivemos essa decisão, mas nós, por unanimidade, nós vamos te indicar ao seminário. E aí, aos 16 anos, eu entrei para o Seminário Batista Teológico do Duque de Caxias. Naquela época, eu me tornei o seminarista mais novo do Brasil, naquela época. Uau! Porque com 16 anos de idade, né, e com 20 anos eu me formei. Cursei ali no Seminário Teológico, que naquela época estava na Unigran Rio. E ali eu passei 4 anos me dedicando ao Senhor à noite. E eu pedi ao Senhor um emprego. Porque até aquela data eu não trabalhava. Fazia serviços esporádicos com meu pai. E por incrível que pareça, eu era atleta profissional, eu corria, né? Eu não tenho um corpinho de atleta. Tá, Felipe? Você me leva pra correr? Mas eu era velocista. Eu Profissional, pastor? Curiosidades aqui. Corri, fazia 400 metros rasos. Quando passa a Olimpíadas, agora que teve a Olimpíada, todo mundo que me via, eu ficava assim, ó, babando. E então, até aos 16 anos, eu corria profissionalmente. Recebi uma bolsa. E aí agora o senhor tá retomando isso, porque eu vejo, o senhor tá aí correndo, Em tá parte, tentando né? retomar. Naquela época eu era velocista. Vai dar um corte bom isso aqui, hein? Naquela época eu era velocista. Agora eu tô só tentando cuidar da minha saúde, né? Entendi. Esse processo aí tá dando bom, graças a Deus. Na verdade, hoje eu não quero emagrecer, não. Hoje eu quero queimar a caloria que eu como. Tem um amigo que está aqui no estúdio. Conta. Daqui a pouco nós vamos revelar, vamos mostrar. Ele me chamou essa semana agora, vamos correr, vamos caminhar, na verdade. E é engraçado que essa galera é mais nova do que eu quer caminhar. Mas, vamos lá. Aí tem um jovem que tá aqui que ele, vamos caminhar em Xerém. Ele, não, vamos ali primeiro comer um cachorro-quente. Ué, mas não era uma caminhada? Então, Não era um cachorro-quente normal, era um cachorro-quente duplo. Duplo, assim, cheio de maionese, negócio. O cachorro-quente. Então, hoje eu faço exercício pra comer. Entendi. Né? Aí, pelo que eu entendi, come antes e caminha. Aí come e caminha. Esse dia eu caminhei e fui pro Burger King. Quem me acompanha na rede viu que eu fui na pista e as pessoas não acreditaram. Eu parei no Burger King, pedi lá um sandubão mesmo, daquele poderoso, e eu corro pra isso. Então, hoje eu faço exatamente por saúde, mas naquela época eu corria profissionalmente. Então, eu corri pelo município de Duque de Caxias, a Reduc, o CEP, pelo Clube da Mangueira, pelo Vasco da Gama, meu Vasco da Gama, corri por eles. E aí eu entendi que não era mais o momento de viver daquilo. Era um sonho? Correr? Seguir essa carreira? Não, aconteceu por acaso. Né? O colégio que eu estudava na CEP tinha jogos estudantis, e aí nos treinos de educação física, o treinador entendeu que era um pouquinho veloz, e eu fiz um teste. E aí, nesse teste, que foi na Reduc, as treinadoras estavam perto ali, viram eu correndo, e logo em seguida o teste para correr pelo meu colégio, eles já me chamaram para treinar. Né? E aí, para mim, foi algo tudo novo. Então, na verdade, assim, eu até entrei tarde no esporte, mas eu consegui ir bem, né, no esporte. E aí eu precisei tomar uma decisão. Abandonou o esporte. Porque eu precisava trabalhar. Sim. Porque a igreja manteria o estudo. E como que eu, Renan, iria me manter? Passagem, lanche. Eu lembro que eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu preciso de um emprego para que eu venha desenvolver o seu propósito. Fiz uma oração bem simples. Eu estou atendendo o seu chamado e eu preciso de um emprego para isso. Eu não fiz uma exigência, eu só pedi a ele algo que ele já sabia. E aí, um dia depois, uma irmã da igreja, Simone Gama, ela parou de carro assim em frente ao meu portão, eu ia entrar, eu de costa para ela, Renan, você não tá querendo trabalhar não, né? E eu tentando abrir o portão, com o portão estava trancado, metendo a mão por cima assim, eu tipo que olhei para trás assim, né, para ela, mas querendo abrir o portão. Eu falei, por que, Simone? Porque eu tô tentando falar contigo já há alguns dias,
porque tem uma vaga de emprego lá no escritório onde eu trabalho que eu queria te indicar. Eu falei, pode ficar tranquilo que esse emprego já é meu. Ela, como assim? Só me fala o dia da entrevista que eu vou lá, essa vaga já é minha. Então, ela já tinha alguns dias, Deus já tinha preparado algo que eu só tinha pedido um dia antes. Meu Tá Deus. conseguindo entender Sim. como os propósitos de Deus acontecem? Uhum. E muitos de nós, às vezes, não recebemos porque não sabemos pedir, É. não sabemos nos posicionar, não sabemos mergulhar em Deus, não sabemos confiar nele. Né? Fazemos exigências. Você não precisa fazer exigência. Aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir todas as Sim. coisas. Ele te chamou, ele preparou. Eu tenho o costume de dizer que as coisas de Deus já estão prontas, já foram decretadas no céu. Né? Deus, quando ele chama alguém, já está tudo pronto. Nas regiões celestes, só basta a gente tomar posse. Agora, estamos preparados para isso. É. E aí, eu consegui abrir o portão e falei, fala, Simone. Aí ela, então, amanhã, 9 horas, me deu o endereço. Eu falei, obrigado, minha irmã, essa vaga é minha. E eu fui, de fato, para esse local. E aí, história de contabilidade, né? Foi meu único emprego. E ali, Deus me deu aquela vaga. E eu pude cursar todo o seminário. Então, eu estudava, trabalhava durante o dia todo. Sim. E à noite, eu ia para o Unigran Rio. Ali, eu lembro que o pastor queria muito que eu fizesse o seminário onde o irmão do Fabiano fez o seminário, falecido pastor Marcelo, que é um seminário teológico no sul, chamado Sul do Brasil, que fica na Tijuca, mas o seminário, ele é tempo integral. E para mim não dava, meus pais não tinham condições de me manter lá. Mas, enfim, consegui cursar, né? Pode falar que colava no seminário? O senhor que é o pastor da igreja, pode falar, pode tudo. Porque os irmãos estavam falando aqui nos bastidores antes que colavam na escola. Teve assim. Teve pessoas que caguetar é pecado, né? O senhor que tem que dizer, pergunta, não, caixinha de perguntar e chamar as pessoas e perguntar diante de Deus. Colar pode? Vem cá, filho, aparece aqui, vem cá. Colar pode? Não, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de, vem cá, filho, aparece aqui. Você sabe que mentir é pecado. É do diabo. É do diabo. Então você não pode mentir aqui. Não. Você colava na escola? Meu Deus! Vem cá, Davi, vem cá, Thales. Agora eu vou pegar todo mundo. Agora esse meu Deus, você viu qual é a resposta? Davi, você estuda ainda, Davi. O Davi. Sua mãe trabalha com educação, correto? Correto. Diante do Deus vivo, você cola na escola? Vai embora. Só um sorrisinho já. Pastor, eu dava cola. Eu dava cola. Mas quem dá também... também é igual quem vende droga, o DG. Ué, qual o problema? O problema é de quem consome a droga ou do vendedor? Eu patrocinava. A esquerda acha que hoje pode vender, não tem problema nenhum. Eu patrocinava. Então, a irmã patrocinava o tráfico de informações. Me ajuda! Mas, pastor, eu identifiquei que é muito importante o ministério infantil, né? Assim, o incentivo dos pais e também os adolescentes, né? A geração de ter esse direcionamento dos pais, esse incentivo. O senhor contou que tinha o balde de água, né, sendo jogado, aquela imposição, Sim. Mas levou a viver o propósito de Deus. Sim. Levou ao senhor chegar e identificar o chamado, né? E a igreja crescer? Como que surgiu? Como que nasceu? Desde o dia em que o senhor identificou ali esse desejo que foi do coração de Deus, veio para o seu coração, identificou que tinha que ir, né, ali para o seminário. Ali o senhor já se via dono de igreja? O senhor já se imaginava que um dia ia ter, assim, 300 ovelhas, se é que eu não estou errando no número, já e muito mais aí abaixo do seu rebanho? Eu costumo dizer que Deus chama, Ele diz aonde Ele vai te levar. Uhum. Ele só não te apresenta o tempo e o propósito. O tempo e o percurso. Tá. Então, Deus te chama, Deus mostra onde Ele quer te levar, mas Ele não te apresenta o processo e nem o tempo. Então, Deus me mostrou
aonde ele vai nos levar como igreja, que nós estamos no início ainda de muitas coisas que nós estamos vivendo. Então tem muitas coisas para acontecer. Eu costumo dizer isso porque, às vezes, se você fala algumas coisas, soa muito prepotente e arrogante, Uhum. né? E isso acaba sendo natural, porque quem não ouviu Deus não vai entender nunca. Sempre te chamam de maluco. Depois que acontece, te chamam de visionário, É verdade. né? Então, para abrir essa igreja, você é maluco. Agora que a igreja tá, cara, você é um visionário. Valeu, obrigado, né? Então isso acaba acontecendo com todo mundo. E aí já fica também uma dica para você. Se Deus te confiou algo, para muitos vai ser doideira. Para muitos será coisa de louco. Agora, se você sabe quem você é em Deus, quem te chamou, vá em frente. Porque depois, aqueles que te chamaram de louco, vai ter que dizer que Deus é contigo. Que Deus, até aqui, a mão de Deus tem te ajudado. Então, eu confesso para você que Deus mostrou desde o início muitas coisas. Eu não sabia quando que isso aconteceria. Eu queria que acontecesse já, como todos nós, como quem está nos ouvindo agora. Que Deus faz promessas e nós queremos que isso aconteça já. E por que não aconteceu no já? Porque eu não tinha estrutura nenhuma, nem financeira, nem emocional, Uhum. nem familiar, nenhum tipo de estrutura bíblica, experiência de vida, para que eu pudesse exercer o chamado naquela época. E aí isso é muito natural na Bíblia, porque Deus unge Davi, mas Davi demora muitos e muitos anos para assumir aquilo que Deus tinha reservado para ele. Por quê? Porque exatamente Davi não estava preparado para viver tudo aquilo que Deus iria derramar sobre ele. Então, fica essa palavra para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Deus nos chama, faz promessas. As promessas não são ligadas a nós, são ligadas a Ele. É por Ele, para Ele. Ele é fiel à palavra dele. Ele nos escolheu, isso é graça, favor. Uhum. Ele me escolheu. Por quê? Não sei. Não tenho condições. Até hoje não me vejo capaz. Mas ele me escolheu. Eu só disse sim. E eu confio nele. Confio em todos os processos. E cada dia que passa, hoje, nos dias de hoje, eu vejo quanto ele é fiel. E eu fico mais convicto das coisas que hão de acontecer. Tá? E aí, depois de um tempo, isso há quase 5 anos atrás, em 2019, Deus já vinha colocando alguma coisa no meu coração e eu lutava contra Deus, porque tomar a decisão de abrir uma igreja, algumas pessoas podem achar que é fácil, mas não é fácil. Você vai encarar muitas pessoas dizendo coisas a seu respeito, Sim. porque eu volto a falar, não é porque elas são inimigas, é Uhum. porque Deus não falou com elas, Tá. Deus falou com você. Por isso que eu acho que o chamado ele precisa iniciar com a convicção. Perfeito. Convicção, você tem que estar convicto de que é o teu propósito, quem te chamou e para quê. Sim. Tem que ter essa convicção, tá? E aí, Deus estava fazendo isso, mas eu estava pensando na minha família. Porque uma coisa, Desirê, é tacar a pedra em você. Você suporta. A outra coisa é atingir os seus, Verdade. né? Então, você suporta as pessoas te xingarem, te caluniarem, tacarem pedra, mas quando toca nos filhos, no cônjuge, às vezes nós viramos, né, leões, leoas, e a minha preocupação era essa. Uhum. Então eu fiz algumas exigências a Deus, e Deus sabe no meu coração, não foi exigências para colocar Deus na parede, mas era exigências para entender o tempo exato de Deus. E todas essas exigências, assim como eu fico comparando como Gideão, né? Senhor, primeiro o Senhor vai molhar aqui o novilho Uhum. e em volta vai ficar seco. Ou seja, o Senhor vai molhar primeiro aqui dentro. Sim. Em volta você não molha, não. Opa, molhou. Senti. Tá bom. Agora você vai fazer o seguinte. Não é comigo, não. Eu preciso que o Senhor molhe quem estiver ao redor. Seco, novilho e em volta molhado. E aconteceu exatamente isso. Eu falei, Deus, agora o Senhor precisa tocar naqueles que estão ao redor. Eu preciso que o Senhor fale com eles e não eu.
E assim Deus fez. E aí foi algo assim, entre Deus falar, nascer o nome, Deus enviar recursos, aparecer este lugar, foi coisas muito rápidas, né? Tem irmãos que estão aqui, como o Thales está aqui, ele viu isso acontecer. E aí, quem estava dentro viu nitidamente a mão de Deus, né? Quem estava próximo, dentro não, quem estava próximo. Porque isso tudo começou com 4 pessoas. Então, desde quando eu anunciei nas redes sociais, né? Deus deu o nome, eu desenhei o nome, tenho no meu celular até hoje. Sim, fala do nome depois que o senhor conclui. Né? E aí, tudo assim foi muito rápido. A mão de Deus, a cada dia que passava, nós víamos mais o cuidado e o carinho de Deus, convicção de que Deus estava para. Eu tinha convicção, mas quem está ao redor, eles precisam ser alimentados com aquilo que Deus vai fazendo. Isso é natural, né? Porque alguns líderes não conseguem entender isso. Os líderes às vezes acham que todos estão ao redor, precisam ver o que ele está vendo. Sim. Né? Eles vão começar a enxergar conforme Deus for se manifestando no processo. Conforme Deus vai se manifestando, as pessoas vão acreditando. Isso tem que ser natural para as pessoas. Então Moisés sobe ao monte. Mas quem subiu foi Moisés. O povo estava lá embaixo. O povo só ia crendo conforme Moisés fazia aquilo que Deus orientava. Toca na rocha. Querem comida? Então, vem codorna. Era a nuvem guiando. Então, o povo, né? E ainda assim, nem todos. Quem entenda isso. Deus vai te chamar, Deus vai movimentar, Deus vai fazer, ainda vai ter pessoas que não vão acreditar. Isso faz parte. Aí eu volto à questão, você tem convicção? Então segue. Continua seguindo no propósito. Até porque Deus te chamou. É uma oportunidade de você guiar um povo. E aí, dizer, a questão do nome foi algo engraçado, porque eu sonhava que o nome seria Plenitude. Plenitude. Porque eu entendo que todo nome ele precisa ter um significado por trás. Tá. Isso é a cultura judaica. Os nomes dos meus filhos têm significado. Não dou nome por dar nome. Né? Jonathan Edwards. Meu filho vai ser... pelo amor de Deus. Thales Lohan. Gleice Kelly. Tem o Thales Lohan que tá na câmera aqui. Meu Deus do céu, né? Viu algum filme francês e botou o nome do filho. Me ajuda, mãe! Pelo amor de Deus! E Davi e Rebeca, aproveitando um gancho aí para falar do significado do nome antes de entrar no significado da igreja. Rebeca é aquela que une. Né? Davi, ungido de Deus. Legal. E Davi é o personagem que eu mais me identifico na palavra. Né? Um dos que eu mais aprendo com ele. Ligado à humanidade e sobre a unção. Então, desde quando Ellen e eu nos casamos, nós dois falávamos que teríamos um filho chamado Davi. Deus nos surpreendeu nos dando a Rebeca, que é uma filha maravilhosa, antes. E agora nós estamos tendo a oportunidade de ter Davi. Eu quero ter mais uns 5, né? Sério, pastor? Mas aí, pastora. Se Deus me der a unção de Abraão, de fazer filho velho... Preparem. Mais 5, hein? 7, o número da perfeição. Eu queria ter uns 7 filhos. A Ellen quer adotar. Aí vem Fabiano querendo ser adotado, vem Thales, Davi. Não, aí eu não. Eu quero trabalhar. Né? Entendi. Eles estão naquela música do André William, Deus está trabalhando. Não, Deus trabalha de um jeito e eu trabalho de outro, irmão. Muito bom. Entendeu? Deus me ajuda. E aí depois se vem o bordão, Deus me ajuda! Então eu penso em ter um som de Abraão aí, ter filho na velhice, mas hoje está sendo difícil gerar filhos nesse tempo de adversidade e questão financeira também. É complicado, a fralda tá cara. Tá, né? E aí o nome Crescer, ele partiu de uma origem aí dentro Isso. E aí eu vi que o nome Plenitude, eu fui pesquisar na época, aí já tinha um Google, né? É verdade, Plenitude estava na frente, né? Não Crescer ainda não existia. Pesquisar e vi que era o nome da igreja do Argenoduque. Grandona. Uma igreja grande, o camarada tava no auge, tudo na TV, eu falei assim, não, eu não acredito, Deus. Mas como eu te falei, era algo que eu sonhava. Eu nunca tinha perguntado a Deus. Isso é importante, né? A gente, às vezes, confunde os nossos sonhos com os sonhos de Deus. E é importante a gente identificar qual o sonho de Deus e se eu estou disponível para realizar, né? Porque tem pessoas que acham que tudo que queima dentro é Deus. Entendeu? E aí eu falo em todos os sentidos. É uma jovem que vê um jovem de Deus, ou até dentro da igreja,
E o coração dela queima, ela acha que é Deus. Sentir um arrepio é Deus. Me ajuda, né? Não é isso. Então, é de fato ouvir a voz de Deus e não o nosso coração. E aí comecei a orar. E aí foi questão de um dia, 2 dias. Aí eu estava fazendo meu devocional em Tiago. E aí Tiago, eu estava lendo exatamente. Tiago dizendo, eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Aí eu parafraseei assim. Então, no meu devocional, eu estava escrevendo, né? Eu gosto de escrever. E aí eu escrevi. Então, eu preciso mostrar aquilo que eu creio através de quem eu sou. Então, precisa crer e ser. Crer e ser, crescer. Crer e ser. Crer. Caraca, que nome maneiro! Crer e ser. Cara, que parece com crescer, de crescimento. Uhum. Aí fui pro Google, corri. Não tinha nenhuma igreja nisso, com esse nome. Na mesma hora, eu já peguei um papel e caneta, que eu gosto de desenhar algumas coisas, e eu fiz exatamente essa logo aqui, né? Porque eu entendo que a única forma de nós praticarmos aquilo que nós cremos é o único elo que existe, é Jesus, é a cruz. Né? E aí surgiu o nome Crescer em Cristo, que é em 2019, assim, de forma bem rápida, quando anunciamos na internet, as pessoas começaram a oferecer recursos para abrir a igreja. Né? Não tinha nada, o senhor tinha, o chamado, a convicção, sabia que ia acontecer, a fé naquilo que Deus chamou, mas não tinha o recurso financeiro. Não tinha recurso financeiro, 4 pessoas. Meu Né? Deus. E aí, no total, assim, até a inauguração, recebemos R$49 mil de oferta. E a igreja já começou, bum! Né, daquele jeito. Som, algumas coisas, alguns equipamentos. Nível crescer. Como a gente fala aqui, que a gente Padrão tem que crescer. começar com o pé na porta. E aí, cara, a igreja começou assim. Isso foi em dezembro de 2019. E aí, em março, veio a tão triste pandemia. Né? Então, depois de 3 meses da igreja aberta, ainda aquele bebê recém-nascido, veio a pandemia. Teve um desânimo? Isso que eu ia falar agora. A mim não desanimou. Não desanimou. Eu continuei firme. E aí, as pessoas que deram ouvido à voz de Deus, né, torcendo, agora vai quebrar. Agora, a mão de Deus aí. E as pessoas se convertiam nas transmissões. Naquela época a gente chamava de live, era live mesmo, né? Sim. Nós fazíamos live, as pessoas se convertiam. Eu não sei se elas se convertiam com medo de morrer na Covid, ou de fato elas estavam aceitando Jesus. Mas o retorno, quando abriu as portas, aí começou a vir muita gente, muita gente. Eu lembro que naquele primeiro ano nós tivemos já que começar o segundo culto. Né? E aí cada vez mais Deus agregava pessoas. E uma das coisas que é a característica da nossa igreja é que não são pessoas vindo de outras igrejas. Até hoje isso é a característica da igreja crescer. A igreja ela é formada por pessoas que se reconciliaram ou aceitaram de fato a Jesus. Sim. A maioria esmagadora. E aí Deus ia acrescentando almas à igreja, almas, e a gente íamos igual loucos. Eu lembro, pastor Dante, aqui nós temos o costume de usar colete para os irmãos que servem, e nós mesmos dirigíamos culto, pregávamos, mas com colete, que é loucura. E teve um culto que o Dante estava com 4 coletes, um em cima do outro. Ele fazia igual super-homem, para atuar em alguma área, ele tirava um e ia lá e servíamos. E assim nós fomos fazendo, né, demonstrando muito amor. E aí também nasceu um grande slogan da nossa igreja, né? Lugar de encontro com Deus. Porque todos que entram até hoje aqui na igreja falam, cara, toda vez que eu entro aqui, eu sinto a presença de Deus. E essa presença tem sido transformadora, né? Claro, diante de todo direcionamento que Deus tem nos dado, para que nós possamos estar instruindo as pessoas, para que a gente possa servindo pessoas. Então, nasceu uma igreja que é apaixonada por almas. Sim, falando na Crescer, antes da gente entrar aqui, que o senhor tem vários papéis, mas a gente tem aqui um foco para ir nesses papéis. Como pastor, o senhor é pai também, é empresário, né? É visionário, como dizem. Agora o senhor escreveu um livro, eu quero falar também disso, tá? Porque é um livro incrível, muito fácil para ler, para a leitura, né? É de fácil acesso. Mas antes eu queria saber
sobre a igreja crescer, só o senhor que pode falar. Tem pergunta que só o senhor pode Ah, responder. Como que o senhor define a igreja crescer de uma forma simples? Eu sei que o senhor faz várias caixinhas de pergunta lá. Eu tenho uma pergunta depois também sobre isso. Mas hoje, a igreja crescer, como que ela é definida? As pessoas estão acostumadas com padrões de igreja, né? A gente tem a Assembleia, a Igreja Batista e tal, e de repente a igreja crescer como outras denominações também. Como que o senhor identifica assim? Se tivesse que definir a igreja crescer hoje, como que ela seria definida? mas definida em relação ao quê? A denominação que A você diz? denominação, ao olhar, o olhar pastoral. Hoje o senhor olha a igreja crescer e como que o senhor define ela? Uma junção de pessoas, onde já estou dando cola da resposta, né. Isso tem que ser. Uma junção de pessoas que Deus, o senhor falou que são pessoas que vêm, que voltam, retornam a Jesus, pessoas que nunca conheceram. Então é uma característica diferente. Então, Uhum. hoje o que que o senhor vê, assim, de uma característica principal, né, da igreja crescer, que difere das outras igrejas? Não que seja uma competição, Sim, sim. mas que difere das outras igrejas. É uma igreja, o que define para mim é uma igreja que ela sara pessoas. Tá, Então, legal. pessoas que vêm feridas, os mais diferentes ferimentos emocionais, espirituais, e aqui elas têm de fato um encontro com Deus, aonde elas iniciam um processo de cura e de transformação. Então eu vejo muito isso, e isso não acontece só em primavera, né? Hoje nós somos 4 igrejas, Uhum, e isso acontece nas 4 igrejas. É a característica da nossa igreja. sim. E hoje o senhor pensa em abrir, assim, pensando no futuro da igreja, Então, o eh, ano de 2024 foi um ano que nós é um ano de reestruturação. organizar a casa. Isso. Eu falei, Deus deu um crescimento acelerado e as pessoas ficam muito, como que aconteceu esse boom? Tem coisas que você não explica, tem coisas que é Deus, né. Quem dá o crescimento é Deus. Deus deu um crescimento pra gente, assustador, pra nossa realidade e até pra nossa região. E nesse crescimento, tudo que cresce de forma muito acelerada, ou a maioria das coisas, ela cresce de forma desordenada. Uhum. Então a nossa igreja ela cresceu de forma desordenada, era necessário nós pegarmos pessoas desde real, você vai ficar responsável pela classe das crianças. Pastor, isso não é meu chamado, minha irmã, tem que ficar, a gente precisa. E assim nós fazíamos. Thales está aqui, Thales já foi líder de um monte de coisa da Um igreja, monte de coisa, entendeu? verdade. Eh, Era necessário. E uma das coisas mais difíceis no chamado é pessoas certas em lugares errados. Então, uma das coisas que eu creio do sucesso, aí eu digo sucesso, gente, não tô falando de riqueza, não tô falando disso, Sim. tá? Eu tô falando de você trilhar exatamente uma vontade, estar num caminho certo. Então, um dos segredos ministerial e até empresarial são pessoas certas em lugares certos. Então, esse ano, 2024, nós tiramos para isso. Organizar. Então, essa reestruturação, né? E aí nós estamos, quando a gente fala de reestrutura, estrutura é pilares, Sim. fundamentos. Então, nós estamos mexendo nos fundamentos da igreja. E eu não estou falando de fé, porque nossos fundamentos de fé sempre foram Uhum. bem convictos, né? Nós somos uma igreja que prezamos pela palavra de Deus, com a base de todas as coisas. Então, estamos pegando pessoas que estavam em posições erradas, ou que não estavam no locais aonde é o chamado deles, Uhum. e aí nós estamos tentando reestruturar isso. Por quê? Se você, vamos usar um exemplo, se você tem hoje para edificar isso aqui, e aí você faz uma estrutura, e se você quer levantar mais andares, crescer, a estrutura que você fez para isso aqui não vai suportar. Porque se você continuar a crescer e a sua estrutura não suportar, todo edifício ou toda edificação vai cair. Então, se você quer crescer, você precisa ter sua estrutura bem firmada. Então, esse ano nós estamos estruturando ou reestruturando a igreja para que nós venhamos a avançar naquilo que Deus já decretou, Tá. né? Eu falo muito em relação à capacidade. Quem me ouve vai ver muito eu falar sobre isso, seja para líderes na igreja.
Esse copo aqui, ele comporta 200 ml, Sim. tá bom? Então, Deus só vai derramar 200 ml, Sim. correto? Porque Deus, ele não desperdiça nada. Ele vai derramar aquilo que você tem capacidade para receber. Senhor, eu quero mais. A fonte continua ativa. Uhum. A fonte, ela não para, ela continua jorrando. E por que Deus não derrama mais? Porque às vezes nós não temos a capacidade para receber mais. Então, é básico. O que eu preciso fazer? Aumentar a capacidade. Então, hoje, a Igreja Crescer, ela está focada em 2024 em aumentar essa capacidade para que Deus derrame mais. E aí, ano 2025, que vai entrar. Pode esperar. Tá vindo mais igrejas aí. Me Estão sendo ajuda. preparados, mais obreiros. Nós vamos para cima, hein? Ah, então tá bom. Então você que tá ligadinho aí, você que é membro da família Crescer, você que se identifica, que tá namorando, vou fazer aqui, né, propaganda. Tem a noite de comunhão quarta-feira, aí você quer conhecer a igreja, vem quarta-feira, é aberto, tá? Não precisa ser membro, e aí você vai conhecer a igreja Crescer e você vai identificar melhor. E aí você que já tá na casa há um tempo, e aí Thales, Fabiano, Davi, eu aqui, né, que estamos. 2025, gente. Ó, o pastor acabou de falar. E quando ele fala, é porque as coisas já estão acontecendo, né? Porque daqui a pouco vai vir. Então, Thales, prepara aí, tá? Então, só esse comercialzinho pra gente entrar aqui nesse livro aqui, A Lei da Semeadura. Eu quero que o senhor fale. Tem várias coisas que a gente poderia falar aqui, pastor. Acho que a gente poderia fazer vários episódios com o senhor, que tem várias perguntas, assim, que só o senhor pode responder, mas eu queria dar foco ao livro A Lei da Semeadura, que eu tive a honra também de receber e ler também. Como que nasceu? O senhor já tinha algumas perguntas e o senhor desenvolve, né? O senhor já tinha essa pretensão de ser Não. escritor? Como que nasceu isso e por que esse título? A Lei da Semeadura. Por que a escolha desse título? Na verdade, eu nunca tive o desejo, na verdade, eu nunca pensei em escrever. Eu sempre incentivei a minha esposa, a Ellen, né? Que vai lançar um livro agora, juntamente com o Deise Ressouza. É verdade! É verdade. Quando que é o dia de vocês? Agora é meu lado. Então tá bom, vai lá. Você vai lançar um livro agora, Deise? Pois Fala um pouquinho mais sobre pastor. esse livro. Então, a gente vai lançar uma coletânea, que é Detox Vitória sobre o Medo. A pastora Angélica convidou a gente, eu tô em honra aí de dividir, né, com mulheres que para mim são referência, a pastora Ellen, então estamos juntos nessa jornada. E cada uma dentro desse tema do medo, a gente vai ali falar um pouco a respeito do que domina, né? E aí, vou falar da minha parte, né, gente? Porque aí já as pré-vendas já estão disponíveis e você pode já comprar. Onde as pessoas encontram? As pessoas encontram no meu Instagram, no Instagram das coautoras. Vai lá no Instagram da pastora Ellen. Tem no @Conferência Detox que você pode também encontrar lá as coautoras e você vai poder ter ele autografado, ter ele antes. E aí, o Senhor me deu uma direção a respeito de... A gente tá quebrando todo o roteiro aqui, né? Não, mas tudo sim. bem. O Senhor me deu uma... Comigo você sabe que é assim, né? Eu sabia. Até no dia a dia, né? Eu sabia. Mas a gente vai voltar no Lei da Semeadura, tá? Ó, não foge, não. O senhor tinha me dado uma direção a respeito de unir a consultoria de imagem com, de fato, a imagem de Deus. O que é você preparar uma imagem de alguém, mas não é o que eu quero ser, é o que Deus quer que eu seja. Só que em meio a isso, eu estava escrevendo o meu capítulo e o Senhor, ele, né, mudou a minha história, né? Então, ele elevou meu marido e aí veio uma avalanche de coisas na minha vida e eu pensei em desistir. Uhum. E eu até pensei em escrever, a pastora veio falar comigo, escreve tudo que você está sentindo agora. E eu comecei a escrever um capítulo a respeito do que eu estava vivendo no luto. Só que, de repente, o Espírito Santo me clareou e me balançou e falou assim, não, eu já te dei a visão lá atrás. Então, fala sobre a imagem, sobre a essência da imagem. Então, eu trago, o título do meu capítulo é A Imagem da Mulher Destemida. Então, como você se tornar uma mulher que tem uma imagem destemida em Deus, de você se vestir como Deus quer que você se vista, porque eu acredito que a minha imagem, tudo, a minha forma de me vestir, de me comunicar, tá ligado ao meu propósito. Eu tenho um povo que se conecta a mim e que eu vou levar a minha mensagem através da minha vestimenta,
do meu comportamento, dos meus gestos. Então é isso, se você gostou, você vai lá no meu direct, já compra, porque eu preciso vender 100 livros, gente, porque foi um investimento e eu preciso colocar isso de novo no bolso. Mas não é só isso, vai edificar a sua vida. Ai, As muito. mulheres são incríveis também, então é isso. Mas a lei da semeadura, voltando, Então, voltando, como, como nasceu eu sempre incentivei a minha esposa, a a pastora escrever, né? Ellen, a escrever. Ela escreve muito bem. Ela gosta de fazer isso. Ela Eu escreve mesmo. normalmente eu não sou muito de escrever, eu sou de falar. Então, quem recebe às vezes uma mensagem minha no Instagram é 2 palavras, ou senão aqueles emojis, né? Ou um áudio de, no máximo, 10 segundos. Né? Tá muito ligado ao meu tempo. Então Sim, eu sim. preciso otimizar meu tempo, né? Eu preciso me comunicar de forma rápida. Então não sou muito de escrever. Então sempre incentivei a Ellen. E aí esse livro nasceu exatamente de um sermão. Eu normalmente estudo para pregar e eu iria pregar sobre Gálatas capítulo 6, versículo 7, né, que nós chamamos de lei da semeadura. Tudo que você plantar, isto você ceifará. E aí no sermão eu vi que Deus me deu muitos versículos sobre essa palavra, né? Me deu muitos exemplos na Bíblia como um todo. Primeiro que é algo que eu sempre criei e vivenciei. E aí com isso facilitou de ter versículos sobre isso. Enfim, quando eu terminei o estudo, eu vi que o meu esboço estava muito grande, muito grande. No dia eu não consegui pregar nem a metade do esboço. E eu apresentei uma pessoa que trabalha com livros, né, Lennon, e aí apresentei para ele. Eu falei, cara, será que isso aqui daria para gerar um livro? Ele falou assim, cara, o material tá muito bom. É só organizar algumas coisas aqui, né? Tirar no lugar e botar no outro e dar uma enxertada que vai ficar um bom material. E ele me orientou como começar a fazer isso. E aí, sim, bem rápido, surgiu a questão do livro, Lei da Semeadura. Então, respondendo também a questão do tema, né? Algumas pessoas acham que eu falo aqui sobre dinheiro e eu não falo Eu sobre ia perguntar dinheiro, sobre isso. né? O livro Lei da Semeadura, ele não trata sobre dinheiro. Inclusive, o subtítulo exatamente é Lições sobre Atitudes e Consequências. Então, é explicar exatamente que para tudo, que inclusive o versículo fala isso, tudo que você plantar, ele não fala sobre dinheiro, Sim. tudo que você plantar, isto você colherá. Então, eu creio que a nossa vida, ela é resultado de consequências daquilo que nós plantamos no passado. E eu preciso deixar claro que eu não sou determinista. Eu não creio que a vida é feita somente de consequências de atitudes, porque se eu falo isso, eu anulo a graça. Só que a minha ideia é exatamente fazer uma tríade, lançar 3 livros, né? Primeiro falando sobre semeadura, o segundo, Pode graça, revelar? sim, quero falar sobre a graça, e aí eles são antagônicos. Quem é determinista não crê na graça. E tem pessoas que creem que tudo é graça, se tudo é graça, então não existe o meu papel. Uhum. E aí vai nascer o terceiro livro, que é exatamente esse tempero, aprender a temperar as coisas. Então, a vida como um todo, ela é feita de consequências das nossas atitudes e da mão de Deus, que é o complemento disso tudo. Então, em Uau. breve vai ter novidades aí também de lançamento. Uau, muito legal. E o propósito desse livro, pastor, foi, além de edificar vidas, ele tem um propósito financeiro por trás? Tem alguma coisa que envolve o livro? Sim, desde o início eu tenho algo em mim, meu, Renan, que tudo aquilo que Deus me dá, eu não quero ter benefício próprio, né? Todos os dons e talentos que Deus me dá é para abençoar vidas. Então, a princípio, eu já tinha no meu coração que todo recurso ele seria para um propósito de conseguir um templo para nossa igreja. Só que nesse meio tempo nasceu uma oportunidade que a igreja teve de reformar um colégio, né, que é um desejo da nossa igreja de ter uma creche, uma escola. Eu tenho desejo de ter um hospital, tantos desejos, né, sonhos que Deus vai me permitir viver isso. E veio esse colégio, e esse colégio precisa de muitas reformas. Quem é daqui da região de Saracuru, na Primavera, conhece o antigo Maia Santos, que depois se tornou Colégio Independência, Uhum. que foi abandonado e que hoje Deus nos entregou para reformar aquilo ali e ser bênção na vida de diversas famílias Sim. e de centenas de crianças.
e precisa de muito recurso. O colégio está muito abandonado, a estrutura está muito deteriorada. E aí eu resolvi reverter todo o recurso, tudo que foi arrecadado exatamente para a reforma desse colégio, né, que vai ser Creche Escola Crescer. Em breve vai estar sendo inaugurada. Hoje nós só temos apenas 200 exemplares, Só por tem enquanto. 200. Mas pelo jeito aí que nós estamos trabalhando, né? Tem uma equipe de marketing aí trabalhando. Por trás, né? Enquanto nós estamos aqui, tem uma equipe de marketing trabalhando ali, sentada, Ai, né? glória a Então Deus. tem uma galera que Orei tá por trabalhando isso. aí para isso, que nós vamos bombar. E aí eu creio que a gente vai fazer mais uma tiragem de 1000 e vamos vender para esse propósito. Quanto é e onde eu encontro? Bem, Felipe, me dá uma ajuda aí. O link que vai sair vai ser quanto? É 19? R$19,90. R$19,90. Frete grátis aqui para a região de Primavera, Saracuruna e Campos Elíseos. Já está na Hotmart, já, tá? Tem link, depois nós vamos disponibilizar aqui na descrição aqui. Sim. Já tem o link lá, as pessoas podem adquirir. Entrega grátis aqui, então em torno de 2 dias as pessoas já têm o exemplar. Então as pessoas vão estar adquirindo conhecimento, porque tem muito conhecimento aqui, você leu, né? Sim. É de uma leitura muito rápida, foi proposital, uma linguagem simples, Sim. uma letra grande para facilitar até idosos de ler. Tudo foi de forma proposital. E além de algumas chaves poderosas que eu entrego aqui, né? A ideia não é o recurso. Tá. Se alguém falava assim, Renan, não tenho dinheiro, eu dou o livro. Como eu falei, não é por dinheiro. Porque assim como aconteceu isso, tem pessoas que já ofertaram R$3.000 Uau. para o projeto. Então não é sobre dinheiro. Sim. Né? Então, compartilhamento de conhecimento eu dou sempre de graça. Agora é sobre um propósito maior. Então, você que adquiriu o livro, você vai estar ajudando crianças que não têm condições financeiras, em breve, de receber educação, receber reforço escolar, entrar num projeto esportivo. Então, é sobre isso. Então, eu quero, de novo, convocar. Pastor, já comprei o livro. Já comprei o livro. Deixa Deus te usar para você abençoar vidas. Compra mais exemplares e envia para familiares, para amigos. Você vai estar abençoando esses familiares e amigos e vai estar ajudando um propósito que é muito maior. Legal. E para quem está ouvindo, não leu o livro ainda, é um exemplo assim de como que ela pode usar na prática a semeadura, algo que está aí dentro do livro, um spoiler, pastor, um exemplo prático da pessoa usar a semeadura na vida dela. O que o senhor pode dizer? Então, o livro fala sobre atitudes e consequências, correto? Sim. As pessoas primeiro precisam entender, assim como existe a lei no mundo físico, Tá. de que para toda reação existe uma ação. Uhum. Então, eu quero que essa caneca vá para lá, beleza. Para ela chegar lá, precisa de uma ação. Sim. Ação, beleza. Essa lei, ela vem primeiro do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual existe também essa lei, que é a lei da semeadura. Então, se você deseja uma consequência, você precisa ter atitudes anteriores para que chegue a esse propósito. Um exemplo, eu tenho um sonho de passar num concurso público. Tá. Então, qual a atitude logo que já vem na nossa cabeça, que é simples? Quem quer passar num concurso público, você vai fazer o quê? Estudar. Entendeu? Então, eu quero cumprir o chamado ministerial, pastoral. Então, você precisa ter relacionamento com Deus. Sim. Se preparar para isso. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é isso. Eu preciso preparar. Todo o plantio, você precisa preparar um terreno. Você precisa tirar sujeiras, imperfeições, planar ele. Aqui eu compartilho alguns princípios de plantio que acontecem no mundo natural, que são aplicados também no mundo espiritual. Desde preparação, de preparação do solo, de tipos de solo, porque existem tipos diferentes de solo. Então aqui eu compartilho algumas coisas nesse sentido. Mas o que eu queria talvez dar um spoiler aqui para algumas pessoas é que talvez hoje estão vivendo colheitas ruins na sua vida. Pessoas estão vivendo, às vezes, fruto de um divórcio. Sim. Estão vivendo em vícios hoje. A grande pergunta que algumas pessoas fazem, será que não tem mais jeito? Então o que eu plantei já era, vou colher para a vida toda? Não. Um spoiler que eu posso dar é o seguinte, a maioria das colheitas elas são feitas de ciclos. Você plantei, nasceu, colhi, o terreno está de novo pronto para você plantar. Então,
Talvez hoje você está vivendo ou já viveu um ciclo ruim na sua vida. Entenda que existe um tempo novo para que você comece a plantar agora. Porque também nós temos a tendência... Não, se Deus fizer isso, se isso acontecer... Não, pare de dar condições. É hoje... Quando que é o tempo? O tempo é agora. Hoje você tem a oportunidade de iniciar um novo plantio. Ainda que esteja vivendo uma colheita ruim. Comece agora. Comece a ter hábitos diferentes. Né? Como nós falamos de correr, eu voltei a correr. Eu resolvi emagrecer. O que eu precisei fazer para isso? Eu precisei me educar na questão alimentar. Eu precisei fazer exercícios físicos, mudar toda uma mentalidade. Hoje eu estou colhendo. Hoje essa blusa que eu botei blusa M, eu usava blusa GG. Uau! E aí tu fala assim, Legal. poxa, é do nada? É oração? Eu creio que Deus pode fazer o que ele quiser. Mas Deus só vai agir naquilo que nós não podemos fazer. Então, Deus só age na vida do ser humano naquilo que o ser humano não pode fazer. Aquilo que está ao alcance da nossa mão deve ser feito por nós. Aquilo que a nossa mão não alcança, pode ficar tranquilo. Se você está no propósito, a mão de Deus, a mão dele vai tocar. Entendeu? Então, um spoiler, talvez, uma dica para você que esteja vivendo hoje algo difícil, ruim, amargo, triste. Hoje é o tempo de você iniciar um novo plantio, porque haverá um tempo de uma colheita abundante sobre a tua vida. Uau, muito bom, muito bom. Agora vamos entrar na tua vida de influencer. Influenciador, o pastor tem muitos seguidores, gente. Então, se você não segue, vai seguir aí, arroba Renan Chaves, não é isso, pastor? Renan Chaves. E como que é, pastor, hoje em dia? Teve que... a igreja crescer é uma igreja que tem um ministério de marketing, né? Às vezes as pessoas estranham também. Mas eu digo que o pastor ele também precisa puxar muito. E hoje a gente sabe que as mídias sociais, elas levam. E como que se dá? Porque eu acho que tem a galera que tá no uou, apoia, e tem a galera ali que Que não entende. que não entende. Como que o senhor transaciona entre esses públicos? Porque eu acredito que esse público ele também está inserido na igreja, Sim. na igreja Crescer. E aí, como é que o senhor transaciona? Eu vejo que o senhor faz os vídeos, o senhor brinca bastante, mostra a sua família, mostra o seu lado pastoral, mas mostra o seu lado cômico também, quando vai à pescaria, brinca com os meninos, né? Na corrida também. E aí, como é que fica? Teve a reação desses dois públicos? Como é que o senhor... Então, tem uma irmã na igreja que ela é muito chata, né? Em relação a essa questão de marketing, né? Ela pega no nosso pé. Eu não posso falar o nome dessa irmã. Nem fala, pastor. Eu não posso falar o nome dessa Não irmã fala. que lida com isso. E ela, por diversas vezes, chama a minha atenção, né? Que eu preciso corrigir, melhorar algumas coisas. E eu preciso fazer. Na verdade, eu não sou influencer, né? E nem é meu desejo. Algo que eu falo muito com você, né? Não é meu Sim. desejo. Mas eu entendi algo de uma pessoa que mudou minha forma de ver isso, né? E aí, respondendo exatamente o que eu passo isso para outras pessoas que não conseguem entender. Que eu não conseguia entender, entre aspas. Sim. Eu não conseguia entender por que eu deveria viver disso. Eu nunca tive problema de entender uma pessoa cristã possa influenciar a pessoa através das redes. Isso aí não tinha problema quanto a isso. Mas eu nunca me vi nessa posição. E não queria e não me via. Só que eu fui conversar com o Maurinho. Maurinho é um dos caras mais incríveis para propagar pessoas, para levar pessoas ao propósito dela através das redes sociais. O Maurinho, meu sonho era ajudar o William, o André William. Sim, André. E quem conhece um pouquinho do Renan sabe que se eu puder ajudar outras pessoas, eu abro mão de mim, eu sou assim, né? Então eu tento colocar outras pessoas no holofote e eu mesmo não tenho essa questão. E eu sonhava em conhecer o Maurinho para apresentar o André William. Sim. O André William estava para assinar com a MK ainda, estava namorando. Enfim, eu consegui almoçar com o Maurinho. Sonho através do Augusto, aqui da igreja, já com Carlos Augusto. E aí nós fomos na churrascaria. E aí o Maurinho, em vez de falar para o André William, ele falou comigo. E ele falou algo que mudou a minha vida nesse sentido. Ele falou assim... Porque eu falei... Ele falou assim... Depois ele falou do André, ele falou, e você, pastor? Eu vi lá seu canal...
O senhor não tem disciplina. Aí começou a esculachar. Você não tem disciplina. Você não grava conteúdo, já vi conteúdos bons mas você não tem regularidade. Ele começou na verdade, me esculachar. Mas, chamar atenção, né? né? Porque, na verdade, quem é chamado a atenção se sente esculachado. O termo até é chulo, né? Sim. Mas se sente. Naquele momento, o cara me tirou da zona de conforto. Ele mexeu comigo. E como ele mexeu? Ele falou assim, normalmente lá no domingo você prega para quantas pessoas? A igreja estiver lotada. Eu falei, então, 250 pessoas. Você acha que se compara com o alcance da internet? Aí não deixou eu nem responder. Ele falou, vídeos seus com poucas visualizações tem 1000. Então, a mesma mensagem que você prega para 250, você sem regularidade, sem disciplina, você está alcançando 1000. Mas sabe qual é o seu problema? E é o problema da maioria dos brasileiros? Porque só querem valorizar quando chegar a 1 milhão. Acha que só pode ser fiel quando tiver muito. Te lembra algum versículo, pastor? Só tomando. Falei, entendi. E sabe qual é o problema? É porque só valoriza algumas coisas depois que toma uma proporção grande. Mas aqueles que um dia tiveram uma proporção grande, eles iniciaram com pouco. Então, se você for fiel com pouco, Deus te coloca sobre o muito. E sabe por que Deus hoje não te coloca sobre o muito? Porque, na verdade, você não está valorizando o pouco que Deus está te dando. Você já parou para pensar o que é influenciar 100 pessoas? Você parou para pensar com o privilégio que é 100 pessoas te seguirem e você poder influenciar elas? Agora, tenta escalonar isso para 10 milhões de pessoas. Então, ele falou, não estou te chamando para... Não estou falando que você tem que ser popstar. Eu estou falando de você seguir o propósito que Deus te deu numa escala muito maior. Aí ele falou, se compara você pregar na igreja e na internet? Cara, naquele dia ali, Mudou. Eu saí arrasado, né? Sim, mas mudou algo. Tá mudando, né? Eu Tá ainda não caminhando. tenho regularidade, não tenho disciplina, não tenho conteúdo, então eu saio postando. Hoje deu vontade de postar o café, eu posto café, eu posto o cachorro quente com meu irmão, eu posto bastidores da igreja. No outro dia eu tô respondendo caixinha de pergunta, faço uma reflexão, faço corte. Mas enfim, hoje eu entendi um pouquinho ainda que o poder da internet é muito maior de alcance. Não substitui o pessoal. Sim. Isso que as pessoas precisam entender. Estar na internet não é substituir o pessoal. O pessoal tem um poder incrível. Isso aqui que a gente está vivendo tem um poder incrível. Né? A amizade, estar junto é muito poderoso. Nós não estamos falando de substituição. Nós estamos falando de adição, de somar. Então, é adicionar para um propósito. Então, talvez alguém que está nos ouvindo tenha dificuldade disso. Mas você não está nos ouvindo pela internet? Entendeu? Então, hoje aqui, nós somos 6. Sim. Mas talvez depois de um ano, vou profetizar aqui, 1 milhão de visualizações. Então, a internet tem um poder. E outra coisa, a internet chega em lugares talvez aonde os nossos pés nunca chegarão. Verdade. Nós já tivemos a oportunidade de ver aqui. O Thales está aqui. Eu não sei se ele vai lembrar, teve pessoas que estavam assistindo transmissão da igreja no Chipre. Assistem até hoje de Portugal, dos Estados Unidos, cultos. Então, eu nunca pisei lá. Mas Deus levou a minha mensagem, a mensagem dele, através de mim pela internet. Então, é abrir os olhos para isso. Entendeu? Então, hoje eu estou tentando abrir. Não tenho essa regularidade devido também a todos os afazeres que nós temos na igreja, né? Você sabe como é intenso aqui. A nossa igreja é intensa. Intenso. E tem pessoas que ficam com medo de vir para crescer porque acham que não vai ter lugar para elas. Tem muito, gente, pode vir. Tem lugar no marketing, tem lugar na diaconia, tem lugar na recepção, na fotografia, transmissão, áudio, técnica, som, mas o quê? Pastores, né? Quem dá Pastores. Pastores, missionárias, Conselheiros, evangelistas, conselheiros, psicanalistas. Limpadores de banheiro, irmãos que trabalham com eventos, eletricista, pedreiro, ladrilheiro. Tudo a gente precisa. Tem vaga, vem.
Entendeu? Pode vir. Pode vir. Não, muito bom, pastor. Eu queria falar só uma coisa assim antes de encerrar, porque a gente tem hora, a equipe já tá olhando aqui, né? Pra mim. Vai ter um japonês depois que eu fiquei sabendo, né? Eu, Só quem vai receber, dá um glória a Deus aí. Se tiver mais 3 pentecostais comigo aqui, canela de fogo, o mistério vai descer, hein? Tem mais alguém comigo aqui nesse mistério? Ai, meu Deus. Meu Deus. Senhor, envia. Mas voltando, sobre a caixinha de pergunta. O senhor se recorda de uma caixinha, de uma pergunta, assim, a pergunta mais que o senhor tirou o senhor do sério, assim? Eu vou esquentar isso aqui, que o papo tá muito assim, né? Vou esquentar, vou fazer aquelas perguntas que ninguém tem coragem de fazer, sabe? Aquela pergunta que o senhor lembra de alguma coisa, não precisa contar, não precisa falar, assim, né? Mas assim, tirou do sério. Tem algumas, eu não lembro, eu tenho a memória muito curta, né? Aham. Você me conhece, sim. Eu tenho a memória muito curta, mas tem algumas. E daí que, inclusive, surgiu o bordão. Eu ia perguntar do Me bordão. ajuda, porque numa dessas perguntas eu soltei. Eu também sou assim, do nada eu solto alguma coisa, né? Você tá de brincadeira, né, meu? Me ajuda! E aí Foi espontâneo. foi. Aí teve outra pergunta assim também, sem noção. Aí, me ajuda. Tipo, acho que a primeira foi assim: posso tirar a meleca e colar no banco da igreja? Pô, Aqui, para finalizar, a gente tem o bate-bola crer ou ser. Eu vou fazer umas perguntas aqui e o senhor vai responder. Crer ou ser. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Vou dar um trabalho para a equipe e vou falar, roda a vinheta. Bate-bola crescer. Então vamos lá. Prepara, pastor. Quando o futuro é incerto, crer ou ser? tá falando do Renan? Vamos lá. É Isso, Renan? do Renan, do Renan. Ser. Ser. Na hora da dificuldade, crer ou ser? Ser. Em momento de solidão, crer ou ser? Ser. Para alcançar seus propósitos, crer ou ser? Pessoais, crer. Quando tudo parece estar perdido, crer ou ser? Ser. Para construir uma vida sólida, crer ou ser? Ser. Na hora de tomar decisões difíceis, Eu tenho dificuldade. Crer. para ajudar quem está ao seu redor. Ser. E na jornada da semeadura e da colheita? Ser. Muito bom. Pastor, obrigada. Agradeço. Mais uma vez. Foi muito edificante esse tempo. Para mim é uma honra, porque eu aprendo muito com o senhor. Obrigado. O senhor é uma referência. Vou aproveitar para dizer, a minha mãe, minha mãe é católica, né? Nossos irmãos católicos. E ela fala assim, ela falou essa semana, quando eu estive lá, ela falou assim, tava ouvindo um vídeo, né, do senhor, e ela tava na cozinha e falou, já conheço essa voz. É a voz do seu pastor. Eu gosto tanto dele, se eu tivesse que mudar de igreja, eu já sei para qual igreja eu ia. Então, ela esteve aqui na igreja, falou muito da sua simplicidade, de fato, a sua humildade. Assim, ela nos constrange quando a gente chega e vê o senhor ali recepcionando os irmãos e parando mesmo para dar uma atenção, e a gente percebe que é algo mesmo
de essência, é algo do Senhor, não é nada forçado. Então, para mim é uma honra estar aqui, para mim é uma honra estar nessa casa, ter toda a estrutura, participar desse momento, desse tempo, tá? Muito obrigada, eu acho que tem que ter parte 2, parte 3, parte 4, porque eu aprendi muito. Quase dei lugar, eu só senti que Essa foi... varoa dá lugar. Eu só senti que foi da carne na hora do japonês. Eu senti que foi da carne. Não, mas depende, né? Porque quando é Deus confirma no coração. Cadê a equipe? A equipe vem aqui, por favor. Porque eu gosto de mostrar a equipe. Toda a equipe de bastidores, vem cá, por favor. Até porque tudo isso aqui só é feito graças a eles, né, Desirê? Né? Então, nós temos aqui o Davizão, Davi Wagner. Aí, Filipão. Vem cá, Thales. Thales tá fugindo. Vem aqui no meu lado, Thales. Fica aqui, Davi. Fica aqui. Ó, Fabiano daqui. Thales tá querendo fugir. Vem cá, Thales. Vem cá. Vem, Thales. Nós temos que honrar a equipe, né? Esse podcast só acontece graças a eles. Não vai cortar essa parte, não. Não, você vai editar, não. Vai cortar, não. Pode usar boné na igreja? Falaram que não, né? Então, assim, eu senti que foi da carne o japonês. Não, vamos ver. Foi da carne o japonês, gente? Não, foi de Deus. É de Deus? É de Deus? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe do desejo do meu coração. E a nossa diretora... Mas o irmão não trabalha no som? O irmão não sabe que tem que falar no microfone, não? Era o sonho dele fazer isso. Mas quem vai bancar o japonês? Quem vai? Davi. Eu vou crer. Eu não. Eu senti uma pressão em cima dele, não. Geralmente quem chama tem que bancar, né? Então fala você. Faz filho. Deixa eu olhar. Desirê tem cara de rica, né? Desirê. Eu recebo Cara essa de profecia. rica, né? Então vai ter japonês, gente, ó. Vai ter japa. Ajuda, Isso é um problema, né? Os próximos convidados vão querer também. Meu Deus. É só pra inauguração. Então, irmãos, se vocês quiserem patrocinar aí, ó, se Deus tocar no teu coração, Eita! que aí, ó, a gente vai ter... Ô, Mexã! Me ajuda! Aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Crescer podcast, hein? Ó, patrocínio Master, ajuda a gente aí. Vai aparecer aqui. Deixa Vai Deus aparecer, te usar. exatamente. Você aí que tem um estabelecimento comercial de restaurante. Mandar pra gente, né? Já E não pensou? pode ser só um, não, né? Não. Pode ser só Vários. de comida? Não, comida não. Pode ser patrocínio de roupa, de tudo que pode. Tem o quê? Tudo que você tiver aí. Você que é um empresário, Que empreende. você Então. que quer dar mais visibilidade ao seu comércio, aos seus serviços, entre em contato. Como que entra em contato? Pelo direct aqui. Isso aí. Pelo direct do nosso podcast. Isso, @Crescer Podcast, lá no Instagram, tá bom? Pastor Renan, considerações finais, como que eu acho, como que eu sigo, como que eu falo, como que eu respondo as caixinhas de perguntas. Tá com o senhor? Então, quase todo dia eu lanço caixinha de perguntas, né? Como eu falei, não tem organização ainda. Por enquanto, eu sou assessorado pelas organizações tabajaras. E então, quase todo dia eu coloco caixinha de pergunta lá, a galera pode fazer. Se eu não responder, gente, não fica chateado, às vezes não dá tempo, mas continua, persevera, seja firme e constante. Minha consideração final é: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem Ele. Ele é tudo para nós, é através dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém. E agora, só pra fechar, vai ter um story nacional aí, faz de conta, e toda a humanidade vai ouvir, vai ver, vai assistir, mas não é vídeo, é texto. Qual frase o Renan Chaves colocaria nesse story que vai durar 24 horas, mas que toda a humanidade vai ter acesso? Eu citei ela agora. É a frase, já foi que eu citei, é o entendeu? caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Tudo se baseia nele. Nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Amém. Então é isso, gente. E você que gostou. Você também que não gostou, curte. Que não gostou, dá uma descurtida aí, porque isso o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais Não, pessoas. faz isso não. Se você fizer isso, você está sendo usado pelo inimigo. Entendeu? Só curte mesmo, compartilha. Deixe seu comentário aqui, entendeu? Aí sim, você é hater, vem no comentário. Vem. O pastor vai responder Vem em mim o WhatsApp, vem em mim! O pastor vai responder tudo. Eu quero agradecer ao Thales, ao Davi, ao Fabiano, o Felipe que tá aqui também. Muito obrigada, sem essa equipe, né? Emerson também,
que é o administrador aqui da igreja e nos permitiu ter toda essa estrutura também, claro. Você, que é dizimista da Igreja Crescer, ofertante, e está com a gente. Nossos cultos, todo domingo, 10 horas da manhã e às 19 horas. E quinta-feira, culto da vitória. Então, vem crescer com a gente. Amém? Acabou? Amém. Encerrou. E aí, aplausos! Valeu, até a próxima!